50% da população querem Bolsonaro na cadeia. Mais de 52% da população querem Bolsonaro na cadeia. E é interessante, né? Porque é uma quantidade expressiva. É impressionante que as pessoas queiram Bolsonaro na cadeia por um crime que a 2018, né? Não sei se foi 2018, 2019, o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, vulgo Bananinha, dizia que com um jipe, um soldado e um cabo, ele fechava o STF. Em outras palavras, né? Ninguém na população daria apoio aos ministros do STF. Hoje, após Bolsonaro ter passado pela presidência, as pessoas apoiam o STF caso o STF tenha ações contra Bolsonaro. Mais de 70% da população, mais de 70% da população considera Bolsonaro culpado por tentativas de golpe de Estado, quer dizer, considera Bolsonaro culpado por ele atentar contra a democracia. E mais de 52 querem a prisão, jaula, não querem qualquer outra pena, não. Essa pesquisa é feita após os atos de Bolsonaro pedindo anistia para os bagunceiros do 8 de janeiro. Na verdade, ele quer adiantar uma anistia para ele próprio. Então, é um grau de politização muito alto, que se fosse por outro tipo de crime, a gente diria, bom, festival de classe média, né? Corrupção, qualquer outra coisa. Agora, ataque à democracia, à ordem institucional, à república, ser considerado pela população e a população acompanhar isto, é um grau de politização alto. Aliás, hoje, o que você tem de babaca na imprensa, reclamando de polarização política, é fantástico. É muita gente tonta junto. Aí a polarização, tudo é a polarização. Não sabem falar outra coisa. Há 30 anos atrás, 40 ou até mesmo 20 anos atrás, essa gente da imprensa reclamava que o brasileiro era despolitizado. O brasileiro não tinha lado político, ele ia para qualquer lado. Agora que o brasileiro tem lado político, se explicita, eu sou de direita, eu sou de esquerda, agora está errado. O brasileiro deveria agir, sabe-se lá como, né? Porque quando não tinha lado, quando não se interessava, ou se interessava menos, reclamavam. Agora reclamam porque o brasileiro passou a se interessar, se posiciona e
se posiciona inclusive em relação a temas mais abstratos, que não é nem escolha de candidato, é o ataque à democracia. Bem, gente, o fato é que com essas andanças do Bolsonaro em favor da anistia, ele aglutina a gente em torno dele, mas o resultado do que ele pede sai ao contrário. Eu havia dito que ele, Bolsonaro, tinha tomado tiro pela culatra, depois passei a falar do Malafaia, agora eu vou lembrar outro episódio, mais um episódio que conta contra o que ele quer, que é a famosa piricrente. O que é uma piricrente? É uma pirigrete evangélica, que é a Michele Bolsonaro. Essa aí, então, né, ela se acha a última bolacha do pacote. Bom, de fato, muita gente já pôs a mão nesse pacote, né? Bom, mas, e não sem autorização do Bolsonaro, ele é um corno oficial, ele autoriza. Mas veja, agora no evento da Paulista, domingo, eu lembrei vocês, tá vendo, ó, Malafaia falando abobrinha, eles vão provocar a reação contrária. Mas não só, a Michele também. A Michele já provocou uma reação contrária hoje. Hoje, por exemplo, os meus passarinhos já me contaram, que dentro do STF, a situação, o mal-estar em relação ao Fux está evidente. Por quê? Porque ele foi o voto destoante, né? No dia da condenação do Bolsonaro, no dia de trazer o Bolsonaro a réu, também se falou das penas em relação a 8 de janeiro. Não tinha nada que falar isso. Não era assunto. O Fux invocou esse assunto para dizer que ele ia rever as penas e achava muito demasiado algumas penas, criou um mal-estar dentro do STF, porque destoou do voto do relator. Interessante, né? Porque antes ele havia concordado com o voto do relator na hora de fazer as penas e patati. Agora tá. E isso deu margem para que a piricrente no palanque, domingo, ficasse apelando para ele. Do tipo, né? O senhor é um juiz de carreira, não vai jogar então sua biografia no lixo, o senhor tem que amenizar as penas, tem que trabalhar em favor da anistia. Quer dizer, como é que fica? Ele começa a aparecer dentro do STF como uma voz destoante, e uma das coisas que o STF aprendeu é a desunião dos ministros leva a um enfraquecimento da República, leva a uma desconfiança da população em relação às instituições, e o próprio STF passa a perder todo o seu poder institucional, que em grande parte, não todo o seu poder institucional, mas parte do seu poder institucional vem, obviamente, da aura que percorre as instituições republicanas. Executivo, Judiciário e STF tem que ter uma aura, tem que ter um brilho protetor. As pessoas têm que confiar, têm que dar legitimidade àqueles atos. Quando a divergência é muito grande, as pessoas ficam perdidas. Bom, que juiz está certo? Qual é a jurisprudência aqui? E isso ocorreu no período da Lava Jato, porque os atos da Lava Jato, para
né, quando investigados, quando olhados, eles né, davam a impressão de perseguição ao Lula, porque se confundia a corrupção da Petrobras com presentes ao Lula. E queria se unir essas duas coisas através de mecanismos falsos, que depois ficaram mostrados que falsos. Aí o STF, que estava divergindo em relação ao Lula, né, se perdeu, principalmente na hora que teve que voltar atrás. E sabiamente o ministro Fachin teve a coragem de voltar atrás e anular tudo. Mas aquilo desgastou o STF muito e criou um problema, né? Porque depois, uma vez o Lula inocentado, todo mundo teve que engolir. Principalmente aqueles, né, mais exacerbados e tal, né? Tiveram inclusive que pedir desculpas. Teve um ministro que foi pedir desculpas pessoais pro Lula. Abaixou a cabeça, foi lamber o pé. Essa foi a verdade. Aquele ministro lá, né, que quando o Lula estava preso, ele não deixou o Lula visitar o enterro do irmão, o enterro do neto, né? Depois foi pedir desculpas. Porque então o STF foi aprendendo durante esse período que a desunião dos ministros não cria boa coisa. Então agora, na questão do Bolsonaro, quando um juiz destoa do outro, ele causa um mal-estar. Porque, peraí, você não está entendendo nada do que ocorreu no passado. E aí a piricrente, forçando esta desunião, ela não traz benefício para o Bolsonaro. Pelo contrário, ela traz uma reação interna do STF no sentido de punir mesmo o Bolsonaro. E inclusive dizer para ela, piricrente, olha, né, você que causou isso aqui, ó, a gente ia dar uma pena até menor para ele, agora vai ser maior. Tá? E cada vez mais que ele sai na rua pedindo anistia, mais a tendência dos juízes é julgar ele com rigor, porque dá a impressão de que ele não entende a lei, de que ele quer afrontar a lei. Sem contar, né, o Malafaia, né, que praticamente admitiu que ele queria golpe, os generais é que não deram. A piricrente também. Até porque a piricrente, né, ela ia lá nas reuniões do pessoal do 8 de janeiro, o pessoal acampado em frente, ela ia lá levar comida, levar leitinho à noite. Leitinho à noite é ótimo no caso da piricrente, né? Bem, está bem claro, né, o que a população quer. O Bolsonaro é um crápula, gente. Ele é um crápula, ele deixou morrer. E na verdade ele é culpado por assassinato também, deveria, né? 700 mil, mais de 700 mil pessoas na Covid, com ele lutando contra todas as medidas sanitárias e com ele quebrando a estrutura do Ministério da Saúde a ponto de as coisas chegarem, né, no que chegou. E a população muitas vezes não entende esse lado, porque ela acha que o vírus é uma doença natural. Ela acha que foi uma pandemia, e na verdade foi uma sindemia. Sindemia é quando uma doença tem lastro social, quando não se trata de uma questão exclusivamente natural, mas tem o lastro social, e a Covid é tipicamente isso, né? Bom, mas enfim, a hora do Bolsonaro vai chegar, a batata dele tá assando. E agora, né, que o ídolo dele se transformou na desgraça internacional, inclusive numa certa desgraça das elites locais, porque o Trump está atacando o agronegócio nosso, né, agora eu quero ver o Bolsonaro falar alguma coisa. Né? O agronegócio está tendo que pedir ajuda ao Lula. Devia ligar lá pro Eduardo Bolsonaro, né? Bem, mas é isso, gente. Olha, dá o like, faz o comentário,
Se inscreva no canal. Vocês estão esquecendo, né? Muita gente não está inscrito no canal porque se inscreveu no canal velho. O canal velho está funcionando também, mas o canal novo sai na frente. Esse que nós estamos. O outro, o velho, é o maior. Tem muita gente que migrou, tem muita gente que não migrou, mas tem que se inscrever nesse novo. E eu queria lembrar vocês que o comentário é importante. É o comentário que faz, que transforma o canal na esquerda reflexiva, porque a gente, do comentário faz o outro vídeo, do comentário a gente faz livro, do comentário a gente cria mais narrativas. E é aí que vai formando esse movimento da esquerda reflexiva. E um detalhe, esse canal não tem financiamento, a não ser o de vocês. Vocês é que mantêm o canal através do Pix. Então eu peço para vocês que continuem mantendo o canal. Dá um trabalho e gasta-se um tempo enorme. Para poder ter o canal e ter a esquerda reflexiva, não dá tempo de eu fazer absolutamente nada fora daqui. E eu preciso trabalhar para viver. Eu não posso viver sem trabalhar. Não tem como. A minha aposentadoria não garante nada, né? Então, se eu não trabalho mais no ensino e trabalho só no canal, eu tenho que pedir a vocês o sustento do canal. A gente vive aqui, Maria Ângela, numa situação bem modesta mesmo. Bem modesta mesmo. Não é modesta, é modesta mesmo. A gente vive numa situação que né? Porque a gente se dedica a esse trabalho. E é por isso que a gente não tem nenhuma vergonha de pedir. Faz o Pix pra gente, o Alpix, né? Daqui a pouco a gente volta.